Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. VI UR11, o VIUR11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de renda urbana. Ele é um fundo híbrido de tijolos que investe em alguns segmentos, setores do nosso setor imobiliário. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 6,15. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,79%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,69%. Isso indica que ele está com 31% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez média, quase 500 mil por dia. Ele atualmente está negociando uma média de 474 mil. E o fundo vem com a variação negativa nos últimos 12 meses, de 17% aí de queda. No quesito de cotação, o que a gente observa? É um fundo relativamente recente. Ele veio ao mercado depois da situação pandêmica lá de março de 2020. E ele é um fundo de base R$10. Desde que ele veio ao mercado, ele já veio sofrendo. Então, desde que ele veio ao mercado lá em junho de 2021, as suas cotas despencaram para R$ 7,00 mais ou menos no mês 7 de 2022. Durante o período eleitoral, vários fundos de tijolos esboçaram recuperação. Então esse fundo saiu de 7, chegou a ser negociado ali a 8,20, 8,30, mas passadas as eleições o fundo entra novamente num declínio, caindo ali para algo na casa de R$ 6,00. Durante o ano de 2023, o fundo esboça uma recuperação, volta a romper aqui o patamar de R$ 8,00 novamente, quase chegando a 9, algo na casa de 8,60, 8,70. E lá em fevereiro, entre fevereiro e março, o fundo teve uma queda abrupta lá para R$ 7,00 mais ou menos. De novo, esboça uma recuperação. E depois da situação climática lá no Rio Grande do Sul, depois disso, né, as suas cotas despencam ali de R$ 7,00 para algo hoje quase na casa de R$ 6,00. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações como o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e sobre vacância também vamos deixar para ver lá dentro. Esse é um fundo que atualmente conta ali com quase 52 mil cotistas. Ele tem quase 27 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 8,86 e o seu valor de mercado é de 238 milhões. E o último dividendo entregue, aqui está arredondado 7 centavos, tá? Mas não foi 7 centavos. Nós vamos ver aqui um pouco mais à frente aqui no vídeo. Continuando aqui no site, a gente vê o yield médio do fundo. Então já vai um alerta e um aviso. Fundos de tijolos, mesmo os híbridos, o comum é que eles entreguem na casa de 0,7, 0,65 de yield. Esse fundo ele já vem entregando um yield muito elevado, ó, na casa de 0,8, e agora, como o fundo está muito depreciado, ele alcançou o patamar de 1%. Teve por vezes aqui que ele também alcançou 1,20, mas tudo isso em razão de todas essas quedas que o fundo vem entregando. Então, cuidado. Geralmente, fundos de tijolos pagando muito, ou eles estão descontados, ou eles possuem alavancagem, e nesse fundo aqui é uma juntada dos dois fatores. Nominalmente dizendo, a gente vê que os dividendos, na verdade, estão estáveis, né? O fundo chegou nesse patamar de mais ou menos 7 centavos, 6 alguma coisa, e está parado nesse patamar. E a gente vê os números, né? O fundo vinha entregando 7 centavos, 2, e aí, recentemente, ele teve uma queda, uma diminuição dos seus dividendos. Isso, na minha opinião, é impacto de uma renovação de aluguel que ele teve lá, que ele deu um desconto nos primeiros tempos, nos primeiros anos aí. Provavelmente isso aí fez com que teve essa diminuição dos dividendos. Em maio, 31 de maio, o fundo anunciou e pagou no dia 14 de junho esse dividendo atual agora, que não é 7 centavos, é 6 centavos 7. Como eu gravo os vídeos com antecedência, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, já deve estar próximo de anunciar os dividendos lá para julho. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então esse fundo não tem 5 anos de existência, ele tem pouco mais de 2 anos. Ele vinha com a rentabilidade até bacana comparativamente com outros indicadores aí, mas recentemente, principalmente em razão dessa situação climática, as cotas despencaram e aí isso afetou bastante a rentabilidade do fundo. O que eu quero dizer com isso? Mesmo com todo o desconto que o fundo vem apresentando, ele, nesses últimos 2 anos, ele vem com a rentabilidade até aceitável, né? Vinha, né? Então, mais recentemente,
Ele vem com 3% de rentabilidade positiva, o CDI 26%, o IPCA 8%, o IFIX 17% e o índice de dividendos das ações 25% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de todo o apoio, você ainda vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha ela é bem funcional, ela tem muitas funcionalidades, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e te ajuda inclusive a definir em quais ativos investir. Comprando a planilha aí, vocês vão nos apoiar financeiramente, então adquira o produto, desde já muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e e-books de introdução aos fiagros. São e-books também de bastante qualidade. Adquira esses e-books porque são materiais baratos, acessíveis, conteúdo agregador e o principal que adquirindo você vai estar nos apoiando financeiramente. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito V Costa. Ele falou o seguinte, inclusive, tá, gente? Atualmente eu só vou atender pedidos de vídeos ou de inscritos no canal ou de membros. A não ser aquele pessoal que sempre está comentando aí, pessoal antigo, que eu conheço por nome. Fora esse pessoal, só vou atender pedidos de vídeo agora de inscritos e de membros. Falou o seguinte, opa, muito bom, tem o Viur 11. Ele teve umas quedas recentes. Você pode fazer uma análise desse? Então aqui é um vídeo atualizado do Viur aqui, atendendo pedidos. Aqui agora já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. Ele traz aqui o sumário, o índice, nas páginas, dizendo o que tem as informações. Como esse é um fundo que atualmente ele não tem 500 milhões, até 500 milhões a taxa é 0,95. Entre 500 milhões e 1 bi ele cai para 0,85 e acima de 1 bi a taxa cai para 0,75. Essa queda da taxa aqui é algo que eu vejo como sendo algo positivo. Além disso, o fundo cobra performance de 20% se eles baterem IPCA mais 6. E aqui a gente vê algumas informações que a gente já tinha visto lá anteriormente. O nome, o valor, na época que eles fecharam o relatório, a gente viu que ele caiu um pouco mais. O valor patrimonial e a quantidade de cotas. Mais abaixo que ele traz alguns destaques do yield anualizado de 12%. O fundo tem quase outra distribuição de reserva, ele tem 8 centavos de reserva, na verdade, ele tem mais do que uma distribuição aí de reserva, isso que é interessante. E aqui ele fala sobre o desconto que ele está tendo aí a mercado. Continuando, ele vem fazer o comentário da gestão. Aqui eles trazem um cenário macro e também interno sobre a questão da gestão, né? Eu vou pular toda essa parte. Se for do seu interesse, eu sugiro que você pause o vídeo aqui e vai vendo essa parte com atenção. Eu vou ler essa parte final aqui do relatório, tá? E eles falam o seguinte, ó. Um elemento adicional a essa análise é que continuamos esperando o crescimento do PIB em torno de 2,5% para 2024. O reforço da reconstrução lá do Sul deve impactar positivamente o crescimento do segundo semestre. Como evidência desse ambiente de crescimento, vemos a taxa de desemprego próxima a níveis recordes de baixa, o que significa pressão de aumentos salariais e potencial pressão para cima na inflação de serviços nos próximos anos. Esse ambiente de crescimento acelerado poderá gerar ainda mais cautela na condução da política monetária. A curto prazo, no entanto, a dinâmica do mercado de juros estará mais relacionada à evolução do cenário de cortes no mercado americano. Aí aqui eles vão falar aquilo que eu expliquei para vocês, né? Na minha opinião, o motivo pela queda dos dividendos. Eles falam que nesse mês o fundo assinou a renovação antecipada do contrato do ativo Anhanguera, a Anhanguera Campinas. Ele ia vencer em dezembro de 2024. Então, poxa, eles anteciparam antes do vencimento, isso é um ponto positivo, mas o ponto negativo é o seguinte, para os próximos 10 anos, 2 períodos de 5 anos. Para os próximos 10 anos, o que acontece? Agora, de dezembro de 2024 até dezembro de 2029, o valor do aluguel será deduzido, terá um desconto de 7,5%. Durante esse período, o valor será reajustado por IPCA, tendo por base dezembro de 2024. E a multa em caso de rescisão será de 5 aluguéis. Aí no outro período, que vai de 2029 a 2034, o valor mensal será o atual, ou seja, vai voltar ao patamar atual e será reajustado por IPCA também, com base em dezembro de 2023, e a multa será também de 5 aluguéis. Aí ele fala,
Esse contrato atual, agora, que eles estão fazendo, é um contrato híbrido. Se você quiser considerá-lo, que ele tem características de contrato atípico, pode. Mas aqui a gestão falou o seguinte, ó, o novo contrato de locação, apesar de manter a remoção do direito revisional, eles enquadraram como contrato típico. Por quê? Porque no caso de multa, não tem que pagar todo o saldo remanescente. Então, por isso que eles consideraram sendo um contrato típico. Eles aumentaram o AUT. O que é o AUT? O AUT é o prazo médio de contratos do fundo. Então, antes era em algo em torno de 8, aumentou para 10 anos, 2 a média dos contratos do fundo aí. Média dos contratos. E a gestão traz a performance, né, que é o DRE deles. E eles falam o seguinte, ó. O resultado do fundo foi de 8 centavos por cota. A receita dos imóveis totalizou quase 3 milhões, 2.897 mil, e foi impactada pelo recebimento do aluguel atrasado devido a um erro operacional de um dos inquilinos do fundo. O resultado do financeiro foi de menos 526 mil, fruto de despesas de juros às obrigações de aquisição a prazo, líquido do rendimento das aplicações do caixa do fundo. A distribuição de rendimentos foi de 6 centavos 7. O fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com a reserva de quase 9 centavos. Aqui a gente vê na DRE, tá? Como que foi a composição então, ó. O fundo receitou 2 milhões, quase 2.900. Aí ele teve receita do dinheiro parado em caixa de 49 mil, mas ele teve despesas com alavancagem, né, de 575 mil. E aí o resultado financeiro, ó, é de menos 526 mil. As taxas que vai para o bolso de gestão, né, mais 164 mil. Outras despesas aqui, que eu vou considerar como se fosse performance, tá? Menos 51 mil. E aí o resultado do fundo foi de 2.156 mil. Então a gente vê o seguinte, que esse resultado foi de 8 centavos e o fundo distribuiu 6 centavos, ponto 7, aqui embaixo. Ó. Então vamos calcular na prática e ver o que as despesas estão representando frente às receitas. Ó. Eu vou pegar esses 164 mil e vou adicionar esses 51 mil aqui. Como eu disse, eu vou considerar como se fosse performance. Então, as despesas do fundo são de 215 mil vezes 100, dividido por 2.897 mil. Então, a gente vê que as despesas do fundo estão na casa de 7,42%, o que eu acho totalmente aceitável. Agora, note esse valor aqui, ó, de 575 mil. Eu vou multiplicar esse valor por 12. 575 mil vezes 12. Vamos gravar esse número, ó, de quase 7 milhões, porque depois eu vou usar esse número aqui para alavancagem lá na frente. Quase 7 milhões. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre as distribuições do fundo. Ele vinha distribuindo 7 centavos 2, teve essa queda, mas a gente vê que ele tinha uma reserva alta, foi consumindo a reserva, e agora ele conseguiu voltar a fazer um pouco de reserva. Aqui a gente vê as estimativas de rendimento, que é a guidance que o fundo traz. Então ele reduziu a guidance. Atualmente, o teto da guidance é voltar ao patamar de 7 centavos 2, mas a parte de baixo da guidance é 6 centavos 6. Ele está entregando ali quase em linha com a parte inferior da guidance. E continuando aqui no relatório, a gente vê sobre rentabilidade, essa parte eu pulo. E aqui ele traz rentabilidade comparativamente desde o início do fundo. O fundo vem sofrendo comparativamente aqui com outros ativos. Acredito que essa rentabilidade aqui, ó, ela não está contando com o reinvestimento dos dividendos, tá? E continuando, a gente vê sobre as negociações do fundo, quantidade de cotistas, destaque para o aumento no número de cotistas, que era algo na casa de 35 mil, 38 mil, e hoje já está em patamares ali próximos, assim, até ultrapassou 50 mil. E a próxima informação que a gente vai ver aqui é sobre o portfólio do fundo. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, e esse é um dos pontos de atenção e de risco do fundo. Depois eu vou trazer outros pontos que eu considero sendo arriscado o fundo. Então a alavancagem, ela é alta. O fundo tem 350 milhões em imóveis, 7 milhões em aplicações, dinheiro parado em caixa. E ele tem ali 112 milhões de alavancagem. Eu calculei aqui, mais ou menos, nessa alavancagem, ela está na casa de 30%, o que não é barato e baixa. Lembra lá atrás que eu falei para vocês, aqueles 7 milhões que o fundo está gastando em média por ano, né? É isso que me chama atenção. E eu não entendo muito bem como é que eles calculam isso. Mas, poxa, se o fundo vai pagar esse ano, em média, 7 milhões... o dinheiro não seria suficiente para arcar com juros e o principal, sabe? Então, eu não sei se ele paga tudo aqui, esse valor, e como que eles calculam isso. Esse ano é suficiente para pagar os juros tranquilamente. Também é suficiente para pagar o ano que vem. E a partir dos próximos anos, o valor meio que não seria suficiente para arcar com os juros da dívida aí. Agora, dinheiro meio que não é suficiente para pagar o principal.
Então, se ele realmente tiver que pagar isso, hoje o que o fundo gera, ele está gastando com essa alavancagem, os recursos não seriam suficientes. Ou seja, se for da forma como eu estou falando, pode ser que futuramente essa alavancagem comece a impactar aí e diminuir as distribuições do fundo. Enfim, esse ponto de alavancagem é um dos pontos que me chamam a atenção aí no fundo, né? Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem ele no seu portfólio? Você teria ele no seu portfólio? Comenta aí para nós que seu comentário é muito importante. O colega lá comentou, né, que o fundo está caindo. Eu não vejo motivos para essa queda recente, porque não mudou os critérios do fundo. O risco que esse fundo carrega, a minha humilde opinião, ele não mudou. Ele continua tendo o mesmo risco de alavancagem, o mesmo risco de concentração, e o fato dos eventos climáticos lá no sul, na minha opinião, não mudam o risco do fundo. Então, ele já vinha com desconto em razão desses riscos. Como um fundo arriscado, o mercado quer mais que o dividendo dele seja um dividendo maior do que ele proporciona. Então, esse é um dos motivos pela queda do fundo. Agora, vamos lá. Eu sou conflitado no seguinte ponto, que eu tenho esse fundo. Então, eu falar sobre ele, eu tenho viés, né? Então, cuidado. Eu gosto, eu invisto. Acho que esse fundo, para o longo prazo, mas longo prazo é coisa assim de 3, 5, 7 anos, é bastante tempo para frente. Eu acho que esse fundo vai se recuperar e tende a trazer um ótimo retorno, principalmente para quem estiver comprando ele nesses valores descontados. Pode ser que dê errado, que dê, entre aspas, alguma cagada e aconteça algo grave no fundo e prejudique, pode. Mas eu acredito no potencial do fundo. Tem uns pontos de atenção que tem que sim ser observados, mas eu gosto do fundo e pretendo carregá-lo para o longo prazo. E de novo eu reforço, né? E o fato de eu estar falando sobre isso não significa que ele seja bom ou ruim. E nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Considere ir lá no canal e se inscrever. Eu fiz um vídeo recente lá no canal. Nossa primeira meta de chegar aos 50 inscritos foi alcançada. Agora vamos à próxima meta, que é chegar aos 100, e aí nós vamos crescendo até chegar aos 1000. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial. Então, o aluguel médio do fundo, ele segue em linha ali, ó, entre os 27 e 26 mil por R$26 por metro quadrado. Ele vem com a taxa de ocupação quase que 100%, é algo tranquilo, né? O fundo não vem com inadimplência zerada, isso aqui é um ponto muito, muito positivo. E aqui é outro ponto de risco do fundo, concentração. Eu particularmente não gosto do setor de educação. Para eu investir em fundos imobiliários somente no setor de educação, eu prefiro não ter. E infelizmente esse fundo tem 83% do seu portfólio em educação. A gestão já disse em momentos anteriores, né, que eles pretendem diversificar para ir para o setor de varejo e outros segmentos. Então eu acho que no longo prazo, se esse fundo desse posição de se recuperar, acredito que a gestão faria captações e tentar aí pulverizar, diversificar outros segmentos do setor. Então esse fundo ter uma concentração no segmento de educação, para mim, eu não gosto. E outro ponto, ó, ele tem 49% num único inquilino, que é a Anima, 17% na Cogna, 17% na Facamp. Essas concentrações no único inquilino trazem risco para o fundo. Porque se esse inquilino falir, se esse inquilino der problema, inadimplência, se ele sair dos imóveis, isso pode ser que futuramente traga alguma dor de cabeça para o fundo. Mas, para o longo prazo, eu acredito que todas essas concentrações serão revertidas aí. Então, isso é um ponto positivo. Apesar das pessoas gostarem de ele ter 72% de contratos atípicos, isso ameniza essas concentrações e traz um certo vínculo aí para esses inquilinos. Mas hoje eu opto por um percentual maior de contratos típicos. Apesar de não trazer a segurança do longo prazo, também quando tem queda aí quando vence os contratos, a chance de ter queda nos valores aluguéis aí minimiza. Então eu prefiro contratos que o percentual maior seja contratos típicos.
De novo, essa concentração é um ponto negativo do fundo. É o fundo que ele não tem concentração em São Paulo, né? Ele está mais lá no Rio Grande do Sul, 42% em São Paulo, 8% no Maranhão e 1% no Rio de Janeiro. Acho que essa exposição no Rio Grande do Sul assustou os investidores, né? E pode ter sido um dos motivos da queda. Como ele já antecipou, o prazo médio dos contratos aumentou. No curto prazo e médio prazo, ele não tem vencimentos de contratos aí. E a partir de 2028 vai vencer 8% dos contratos. Então é um percentual pequeno, mas é um ponto de atenção só lá em 2028. Revisionais, então, esse ano ele teve direito a 10% e só vai passar a ter mais revisionais lá só em 2026. Quando tem revisionais, elas são concentradas ali em julho e dezembro também é um percentual alto de revisionais. A maior parte dos contratos são indexados a IPCA e um percentual quase irrisório indexado a IGPM. E aqui a gente vê a localização dos imóveis. Então aqui, ó, os imóveis do Rio Grande do Sul, Ânima, Porto Alegre e Ânima, Canoas. A gente tem imagem dos imóveis aí. Aí os imóveis de São Paulo, Anhanguera, Campinas, Pacamp e o laboratório da DASA, né? Lá no Maranhão, a gente tem esse imóvel aí, dá para ler biscuit. Teve um inscrito que veio aqui no canal dizendo o seguinte, que ele é da região lá do Maranhão. Inclusive, ele disse que esse imóvel fica localizado na melhor rua lá da capital lá do Maranhão, segundo ele, né? Então, um imóvel muito, muito bem localizado. Ele disse que a chance desse imóvel, caso esse inquilino saia e ficar desocupado, era mínima, quase irrisória. Então, seria muito fácil uma realocação de inquilinos lá. E aqui a gente vê os imóveis do Rio de Janeiro, são duas lojas pequenas, lojas de rua, o percentual quase 1% só do percentual do fundo, é algo bem irrisório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere lá no canal Mu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! I never answer to no, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be